Fala galerinha, hoje vamos falar sobre magnetismo, força e campo magnético na aula de hoje. Primeiro um pouco de história. O termo magnetismo ele deriva da palavra Magnésia, que era uma região da Ásia Menor, hoje atualmente a Turquia, onde nesse local eram encontradas pequenas rochas com alto teor de dióxidos de ferro. E essas rochas, chamadas de magnetita, tinham a propriedade de atrair materiais ferrosos. Somente a partir de 1780 é que experimentos levaram à associação de corrente elétrica com o campo magnético. Esse campo magnético, esses ímãs servem para quê? Antigamente servia principalmente para as navegações, com o uso da bússola, das orientações. No nosso dia a dia, na nossa vida, nós podemos encontrar esses ímãs observando nos ímãzinhos de geladeira, motores elétricos e nos próprios exames médicos em uma ressonância magnética. Algumas propriedades desses ímãs. Primeiro, eles possuem sempre um norte e um sul, onde só vai ocorrer atração quando eu tiver polos diferentes. Quando eu aproximar um polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã. Quando a gente aproxima polo norte do polo sul, eles vão se atrair. Já a repulsão vai ocorrer quando a gente aproximar polos iguais, ou dois polos nortes, ou dois polos sus desse ímã. Uma outra propriedade interessante é a inseparabilidade dos polos. Isso quer dizer o quê? Se a gente cortar um ímã ao meio, eu não vou conseguir separar o polo norte do polo sul. Quando a gente quebra esse ímã ao meio, na verdade, eu vou ter novos ímãs, sempre com um polo norte e um polo sul. Certo? Então, vale lembrar, polo norte e sul dos ímãs, eles não podem ser separados. Eu só consigo atrair dois ímãs quando eu tiver polos diferentes. E só consigo repelir dois ímãs quando eu tiver polos iguais. Linhas de campo. É interessante saber, nessas linhas de campo, que elas sempre saem do polo norte e chegam no polo sul. O campo magnético, essas setinhas azuis aqui, é sempre tangente a essas linhas de campo, ou seja, toca somente em um único ponto as linhas de campo. E uma outra coisa interessante que nós podemos observar ao olhar linhas de campo de um ímã é que quanto mais próximo estiver essas linhas de campo, quanto menor for a densidade entre essas linhas, maior é o campo elétrico. Ou seja, mais próximo dos polos, as linhas estão mais próximas. Consequentemente, o campo magnético ele vai ser mais intenso. Quanto mais separadas estiverem essas linhas de campo, menor vai ser o campo magnético. A própria Terra ela pode ser considerada um enorme ímã, porque justamente no seu núcleo, o núcleo do planeta Terra é constituído basicamente de uma magnetita, que é ferro, cobalto e níquel. Força magnética. Quando uma carga Qzinho ela entra em uma região de campo magnético a uma certa velocidade, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. Ou uma força magnética para a esquerda, se a carga for positiva, ou uma força magnética para a direita, se a carga for negativa, e considerando que o campo elétrico está entrando no plano, sendo representado por esses xizinhos da figura. Essa força magnética ela vai ser dada por essa equação. Força magnética é igual ao módulo de Qzinho vezes a velocidade com que essa carga entra nessa região de campo, vezes o valor do campo, vezes o seno do ângulo entre Q
entre a velocidade da carga e o campo magnético. Outras duas situações interessantes. Se a velocidade da partícula ela for paralela ao campo, ou no mesmo sentido do campo, ou em sentidos contrários, a gente tem uma força magnética mínima igual a zero, uma força magnética nula. Ou seja, a partícula, a carga, ela não vai ser influenciada pela força magnética. Já quando a gente tem uma partícula se deslocando perpendicular ao campo, a gente tem um ângulo de 90 graus. Consequentemente, a força magnética vai ser máxima. E se a gente olhar para a fórmula, seno de 90, lembrando lá da trigonometria, a gente sabe que seno de 90 é 1. Consequentemente, a força magnética máxima, ela vai ser dada pelo quê? Valor da carga vezes o valor da velocidade dessa carga vezes o campo magnético. E se a gente observar a situação da força mínima, que quando a carga é paralela ao campo, o ângulo entre a velocidade e o campo não é zero? O seno de zero também não é zero? Zero vezes qualquer número é zero. Consequentemente, a força mínima que nós vamos ter é zero, quando a partícula estiver se deslocando paralela ao campo, e o valor da força máxima vai ser dada pela relação QVB. Regra da mão direita. Com a regra da mão direita espalmada, nós podemos visualizar, perceber o sentido do campo magnético, da força magnética, sabendo o sentido da velocidade. Então, com a mão direita espalmada, aponte o polegar na direção e sentido em que a carga está se movendo, isto é, ao longo de V. O polegarzinho aqui vai ser o sentido da velocidade. Os nossos dedos vai estar no sentido da direção do campo magnético e, consequentemente, a palma da mão, a parte da palma da mão, vai ser o sentido da força magnética. Com isso, a gente encerra essa nossa primeira parte da aula e futuramente nós iremos fazer uns exercícios. Valeu!